Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai trazer então um Drift News. Eu tô aqui arrumadinho no meu cantinho para trazer algumas notícias para vocês que eu tava devendo e algumas coisas novas que estão saindo, algumas atualizações também de projetos que talvez envolvem o nosso Brasilzinho lá na Fórmula Drift. Então já fiquem ligados nas notícias para não perder nenhum conteúdo, aquele padrão. Deixa o likezinho, se inscreve no canal para fortalecer inclusive o conteúdo por aqui e também ativa o sininho para você não perder nenhuma das lives que a gente tem direto por aqui no canal para acompanhar os campeonatos internacionais. Às vezes quando os horários são muito complicados, como o campeonato que teve lá em Indonésia, que o Fausto competiu e conseguiu ficar em 13º no geral. Eu falei que eram as últimas etapas, né? O campeonato se encerrou agora. A gente não conseguiu acompanhar, porque começava às 3h20 da manhã. Então, um horário bem complicado até pra gente estar acompanhando e na correria que eu tô vivendo. E logo vai ser um vídeo antes para explicar tudo para vocês de como vai ser essa temporada de 2025, porque o tempo de pré-season, né, dessa off-season da temporada, pré-temporada, tá acabando e eu tenho sim muita coisa para falar e compartilhar com vocês sobre os planos para 2025. Mas enfim, vamos segurar a onda, vamos primeiro focar no conteúdo de hoje, que é então o vídeo de notícias. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Bueno, como eu estou no estúdio meio improvisado, vocês podem ver no recorte aqui, às vezes eu vou estar olhando para baixo que eu estou mexendo no computador para vocês verem o que está acontecendo, sobre o que a gente está falando, né? Então, começando primeiro, né, pela Ultimate Drift. Eu estava devendo justamente falar sobre o Ultimate, trazer de novo, reforçar alguns pontos, alguns diferenciais dessa temporada de 2025 para você que já acompanha, para você que vai começar a acompanhar o Campeonato Brasileiro e também para falar um pouco sobre a venda de ingressos que já começou para a primeira etapa na Grande Montanha, a maior montanha competitiva internacional que a gente tem no mundo Drift, que é o Mega Space. Então aqui a gente está com a publicação da Ultimate, né, sobre as datas 22 e 23 de março, então tá bem próximo, né, já praticamente um mês para a primeira etapa, para começar o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que está começando a chegar no limite já para muitos pilotos que estão segurando, tem alguns revelando já plotagem nova e logo vai ter muita novidade, bastante conteúdo para o Drift News para a gente trazer aqui, mas por enquanto muita gente segurando a onda, né? Tirando a Ultimate, que começou a venda dos ingressos. Aqui tem um pouquinho só para vocês verem mais uma vez o calendário desse ano, né? A primeira etapa em Santa Luzia, né? Em Minas Gerais, que é onde fica o Mega Space, para quem talvez estava na dúvida de onde é então, né? Em que região, em que cidade é a competição. E aí tem o restante ali das datas e também das cidades que recebem o Ultimate Drift, que vão ter 5 finais de semana de etapas, sendo que as duas primeiras os dois primeiros finais de semana, né? Santa Luzia, Mega Space, em Londrina, lá no oval do Autódromo Ayrton Senna, são rodadas duplas. Então ali vai somar 4 etapas nesses dois finais de semana e depois mais 3 etapas, né? Então no fim das contas, a gente vai ter 7 etapas para definição do Campeonato Brasileiro, que não vai ter mais, por exemplo, questão de descarte, que foi excluído, e se eu não me engano a última etapa vai valer o dobro. Para a gente ver algumas novidades também, eu separei aqui uma publicação que a própria Ultimate fez, e a gente vai só repassar isso aqui também com vocês. Como a questão das categorias que mudou, a Light foi extinta, agora só tem a categoria principal, todo mundo meio que foi promovido. Esse é o primeiro ano que tem isso, então vai ter uma adaptação, e a partir de 2026 as vagas vão começar a ser mais limitadas. A gente já falou sobre isso em questão aos subcampeonatos, aos campeonatos regionais. Mas enfim, agora a gente tem a categoria principal, a Rookie e a Master, né? Só uma separação, o que vale mesmo no Campeonato Brasileiro é a principal, mas também tem uma fragmentação ali, uma premiação extra, um filtro que é criado. Como em Oman a gente vê, né, que tem a galera regional, ele tem um subcampeonato, por mais que eles competem todos na mesma bracket, todos no mesmo torneio, no mesmo top 32, tem 3 pódios nas etapas, é justamente esses filtros, e é isso que também vai acontecer na Ultimate, sendo os rookies, aqueles novatos, né, como está aqui escrito, pilotos menores de 18 anos completos até início da temporada, ou com participação em menos de 8 etapas do Ultimate no início dessa temporada. A princípio não ficou aqui definido se é Light ou Pro, mas eu acredito que tendo mais de 8 etapas já é pelo menos 2 anos de Ultimate, considerando que a Light tinha 4 etapas. Então acho que realmente não é mais Rookie não, por mais que estivesse uma categoria de entrada. E a categoria Master para pilotos que têm mais de 40 anos, até para manter a galera mais antiga do Drift, aí, grandes nomes, sei lá, tentar reconhecer, eu acredito talvez aqueles que plantaram bastante a semente do esporte. Enfim, essas são as duas categorias novas que, como eu já expliquei, só serve para filtro e não define nada em questão do campeonato. O principal mesmo é a categoria principal, onde todos estão participando.
Mas ali também tem um exemplo, né? O piloto Hulk ficou em quinto lugar no geral, mas foi o melhor dos Hulks, né? Entre eles, né? Ele foi o melhor. Ele vai ser então o primeiro na Hulk, o quinto lugar no geral. Né? Só para dar um exemplo para vocês. Se ele for o Hulk e tiver mais de 40 anos, ele vai, e for o melhor dos 40 ali também, vai ser primeiro no 40, primeiro no Hulk, né? Primeiro no Master, no caso, primeiro no Hulk e quinto no principal, né? Então, só para fazer um filtro, digamos assim, para vocês explicar um pouquinho mais isso aqui, caso tenha ficado alguma dúvida. Também tem a questão dos pneus que mudou, né? A gente estava com o limite 285 no ano passado, que já estava sendo um pouquinho demais, talvez distanciando muito em questão de investimento, a competitividade e não necessariamente o nível competitivo de habilidade, né? Tem uma linha tênue sobre essa discussão, mas acredito que voltar para 265 de limite máximo não é uma perda, acho que fica da hora. A gente teve alguns anos assim, foi bem bacana, bem balanceado. Eu acho que é isso que a categoria tem que buscar. O diferencial tem que vir da técnica dos pilotos aplicado em alinhamento, por exemplo, né? Extrair o máximo do carro e também de pilotagem. Pelo menos é o meu ponto de vista. Mas enfim, a gente tem agora só duas cortes de categoria de pneu, que antes eram vários. 245 e 265. Para carros que são 1.251 kg e mais, usa 265 de limite, pode até usar. Se quiser usar 195 ele pode usar. Mas o limite máximo é 265, ele pode usar qualquer pneu desse para baixo. E a galera que tem menos de 1.251 kg, né? Ou seja, 1.250 e abaixo, aí o limite máximo é 245. Também pode usar o menor pneu que tiver, enfim, tiver vontade, mas o limite máximo é 245, né? É o máximo. Também vai ter o aplicativo da Ultimate Drift, que vai estar para ter um acompanhamento mais real, como aquele da Fórmula Drift que eles lançaram. Vamos ver como é que vai ser o primeiro ano de implementação, talvez tenha algum... normal, né? Já estou até acalmando a torcida, de certa forma, talvez tenha alguns probleminhas ou outros em algumas etapas para adaptação, mas é bem bacana, acho que é uma iniciativa super da hora da Ultimate para a gente acompanhar. Também tem as brackets, né? Não necessariamente só as chaves, né? Mas os ranqueamentos, né? Para a gente ficar acompanhando, às vezes tem o histórico do que a gente teve no passado. É um acervo, acho que é bem bacana aí uma parte da Ultimate Drift. Agora, afiliado da Fórmula Drift, a gente já sabe disso, né? Entre aspas, aí não significa nada, além de endossar e engrandecer a marca do Ultimate. Mas isso indica, claro, futuramente planos de uma, talvez, licença da Fórmula Drift, não sei para qual categoria, adquirida via Ultimate Drift. Acredito que esse seja a movimentação, é só o início, eu acredito, dessa jornada, dessa caminhada, dessa missão da Ultimate Drift, firmeza? Então só repassando aqui, né, e lembrando, compre seus ingressos para a primeira etapa e segunda, né, do Ultimate Drift no Mega Space. Na realidade, agora que eu me lembrei, né, mas eu não vou fazer o corte, mas eu viajei, gurizada. Essas etapas que gastam muito pneu, na realidade, vai ser etapa simples, e as demais vão ser etapa dupla, né. Então eu viajei aqui. Agora que eu acabei de me lembrar, eu olhei assim e falei, não, Mega Space gasta muito pneu. Então as duas primeiras vão ser simples e as outras, né, os outros 3 finais de semana que vão ser duplo, né? Então são mais, né, são 6. Acaba que são 8 etapas no fim das contas e não 7, né? Eu até tinha achado estranho a hora que eu falei 7, fiquei, será mesmo? E agora, finalizando esse tópico, eu acabei de me ligar. Mas enfim, faz parte, né? Muita coisa, muito assunto que a gente tem para tratar aqui. Eu estava separando tudo agora para vocês. Falando sobre assuntos, um projeto que, como eu comentei na introdução do vídeo, talvez possa ter um pouco de tempero de Brasil. Tommy Lemaire, campeão da Fórmula Drift Pro Spec, vem com seu Corvette C7, que é o mesmo projeto que o João Barion fez e que está um pouco sumido, desaparecido ainda sem informações, família. Estou tentando buscar qualquer tipo de informação, mas está difícil, né? Se tiver alguém aí, uma informação aí, passa para nós, né? Enfim, ele está vindo agora para a categoria principal e vai vir com seu Corvette C7, ele que está mandando com um Silvia S15, né? E aí aqui um pouco do motor, né? Um motor aftermarket, que a gente chama, um motor meio que produzido, né? Feito, né, por uma empresa que faz motores, que é o RHS. Até tenho uma pesquisada sobre isso. Não entendo muito, posso talvez falar uma bobeira ou outra, mas trazendo um pouquinho para vocês aqui, porque quando eu vi o vídeo do carro andando, cara, o motor berra que é uma loucura, família. Vou mostrar para vocês. Tem aqui a mistura com a FDRF Race Shop, que é uma marca insana de desenvolvimento de body kit, suspensão, reforço, agregado e por aí vai. E eles têm uns conteúdos muito bons para aprendizado de entendimento de setup, principalmente funcionamento de kit ângulo. Eu fiquei já de reagir aqui esse conteúdo com vocês, mas já fica a dica para quem tiver interesse. A FDF faz um conteúdo insano e eles desenvolvem, né, cara? Parte de kit ângulo e tal. Não sei qual que o Barion usava, mas enfim,
Aqui teve a mistura de Lamar e a FDF, que se não me engano, ambos são do Canadá. Aqui um pouquinho do carro, full body kit de carbono. E aí o motorzão já instalado. E aí a gente vai então para o momento do teste, né? Então deixa eu dar um F5 aqui. Bagulho berra. Meus ouvidos. Replay. Foguetão, foguetão, filho. Foguetão, vamos fechar já que ele tá berrando nossos ouvidos. Mas é isso, é um projeto da hora. Eu vi no podcast ou outro, o Lamar falando sobre a questão de estar usando bastante na frente, talvez até, não sei se é agregado, mas eles usaram bastante de referência o Corvette C6 para poder estar desenvolvendo o C7. Então se basearam num chassi que a gente já sabe que dá certo, conhecido como chassi S dos Estados Unidos, né? Para eles. Questão de desenvolvimento, né? Não necessariamente é melhor do que o Silvia, mas é um chassi americano. O Silvia é japonês, a BMW é alemã. Então, né? Acaba que é o chassi S americano. Seria o Ômega o chassi S brasileiro? Vazou? E aí a gente pula então para o próximo tópico, né? Ainda envolvendo Fórmula Drift. A Kenda veio potente esse ano, gurizadinha. É um time que estava meio abandonado, a gente até meio que zoava um pouco por questão do grip, que não era tão entregado assim. O Forrest Wang tinha participado, até alguns outros pilotos sofreram bastante com o grip, principalmente talvez a qualidade do pneu da Kenda. Mas o que chamou muito a atenção foi justamente esses dois carinhas aqui, Ryan Turk e Frederick Asbo, que meio que juntos acabaram até, inclusive, nesse anúncio todo, revelando a plotagem de ambos para essa temporada de 2025, que vem agora com Kenda e não mais Nitto, que era o pneu que era utilizado, por exemplo, nos Mustangs. Será que a Nitto caiu fora ou a Nitto está focando somente no Team RTR? Aqui tem a lista dos pilotos, né? O Asbo, Turk, Simon Olsen, Ken Gushi, Castro, Nick Nobeck, Jonathan Cash, que eu não sei quem é, Derek Madison, Stuck e o Mata. Nada de Diego Iga. Mas a gente sabe que o Diego estava namorando, era a GT Radial. E vamos ver se logo a GT posta alguma coisa sobre isso. Eles postaram sobre o Matt Field renovando. E a gente está aguardando para ter mais notícias e expectativa aí no Diego. Vai participar? Não vai? Eu espero que nesses spoilers assim do nada, como aconteceu com o Turk e o Asbo, a gente veja a Iga do nada da FD, né? Seria maravilhoso. Mas não aconteceu. O que a gente viu e percebe, traz aqui de notícia essa grande movimentação da Kenda, né? Contratando uma galera, alguns já mantiveram, como o Nobeck, mas trazendo dois grandes nomes, né? Da equipe Toyota, Rockstar, dois grandes nomes aí que também tem bastante performance, um tricampeão que é o Asbo, agora para o time. E sei lá, né? Ainda fica o aguardo para a questão da RTR, mas a Nitto ou caiu fora ou exclusiva RTR, e aí talvez a RTR comece a se destacar muito mais, que a gente sabe que os Nitto era um pneu que tinha uma boa fama. Em contrapartida, o Kenda, ele era bem taxado. Vamos ver se a Kenda do nada descobriu a receita secreta. Passando disso, então, a gente vai lá para o Japão, ainda falando sobre Fórmula Drift e falando sobre Brasil. E aqui a gente vai então falar para vocês aí de um novo piloto Fórmula Drift, que é o Bananas Car Drift, ele que já apareceu em vários conteúdos aí do BR Clube, com toda certeza, e ele que agora vai estar pilotando na FD Japan 3, se eu não estou enganado. Nem sei se é esse aqui, mas eu creio que sim, né? Chegamos ao fim do ano, quem conhece a história sabe esse motor, quanto tempo eu esperei até chegarmos a este resultado, embora não esteja finalizado. Agradecer, mais do que acontecer, então agradecendo, eu creio que esse seja o motor que ele vai estar utilizando para a competição nesse ano, eu creio. E pelo jeito o Fausto também está ligado ali, vai dar aquele suporte, aquele apoio, e a gente sempre apoia os brasileiros e torce para o Brasil na Fórmula Drift, né, gurizada? Então eu já vou mostrando para vocês aqui, compartilhando com vocês, talvez tenha alguma coisa relacionada aqui nos stories recentes. Não sei se eu consigo salvar. É isso aqui, ó, né? O Bananitas já está montando aí o motorzão no JZX dele, que vai ser então para a Fórmula Drift. Será que esse é sobre o meninão? Não sei não, hein? Fica um pouco da dúvida, mas qualquer notícia, qualquer novidade, atualização sobre o carro, eu vou trazer para vocês, né? A princípio é o JZX, não sei se é esse aqui azulzinho, talvez seja. Mas dessa vez temos mais um brasileiro na FD. Como eu já tinha falado também, o Buiu, que é parceiro do Fausto, também está se preparando para a Fórmula Drift Japan. Acredito que a Japan 3 também. É isso mesmo, a FD Japan 3, com seus 180.
né? Então a gente vai vendo mais movimentação de brasileiros, tem alguns outros também. Inclusive a galera que tiver conhecimento de talvez nomes que eu não tenha trazido até hoje aqui, comenta comigo para eu ir atrás desses pilotos brasileiros para a gente acompanhar, torcer e fortalecer também do jeito que a gente puder aí esses que são representantes do nosso país lá nas terras nipônicas onde nasceu o Driftiones. E falando de representantes, ainda tem a dúvida se o Mike Nakamura vai conseguir participar ou não da Fórmula Drift Japan esse ano, categoria principal. Vamos ver como é que vão ser as movimentações, mas recentemente ele veio para o Brasil, eu não consegui trombar ele infelizmente, mas ele conseguiu aproveitar bastante. Teve até um workshop que eles fizeram e ele teve 2 oportunidades para colocar o Ryan, que é o filho dele, bem novinho, que a gente acompanhou alguns vídeos, né? Também a gente já comentou algo que o próprio Mike falou para mim, que talvez se as coisas não virassem para esse ano, ele ia dar um passo para trás e começar a focar 100% na carreira, no desenvolvimento do Ryan como piloto. A gente já tinha falado sobre isso aqui no canal. Então o Ryan mais uma vez demonstrando, né, que o drift também pode estar no sangue ali, né, pulsando nas veias. Ele que com 5 anos, por mais que não alcance os pedais, essa parte está mais no controle do Mike, podemos assim dizer, ele já consegue ir domando ali o volante e fazer um Driftiones, né? Então aqui é com uma BMWzinha 1JZ, o Ryanzinho fazendo uma bagunça, né? Tem uma musiquinha, dá aquela cortadinha, já a gente libera um pouquinho de novo, né, para não evitar problemas. Aí ó, o Mike com as mãos pra fora. Muito bom, velho. É bom pegar experiência, paixão com o carro assim, desde novinho. Com certeza vai chegar um momento que, na hora que ele tiver tamanho praticamente, ele já vai saber fazer o drift, né? Eu vejo isso pelo Yuji também, que é filho do Eder Hara, do patrão aí, que o bichinho já tá bem pra frente, pelo tamanho dele já consegue andar no simulador e não consegue nem encostar direito no volante, nos pedais, então tem uns monstrinhos aí que estão sendo criados. A gente se impressiona com a galera de 16 ali, 14 anos, talvez isso diminua cada vez mais. Se eu não me engano, teve no LZ World Tour, alguma coisa assim, algum evento por lá na Europa, que teve um piazinho, acho que de 9 anos, que tava até competindo, se eu não me engano, no BDC, o campeonato britânico, né? Mas enfim, não vamos se alongar tanto aqui. Falando sobre brasileiros no Japão, tem o Faustiola, vai estar sim competindo, está confirmado para a Fórmula Drift principal esse ano. A gente está renovando algumas coisinhas e vem novidade quente por aí também para o Fausto-chan, que recentemente competiu com a sua Beamerzinha de 1.400 cavalos menos 1.200 e sei lá, e 90 cavalos, né? 190 cavalos, sei lá se eu fiz a matemática certa, tanto faz. Ele que tinha postado isso, fazendo uma conta matemática tirando onda, né? 1.500 menos 1.300 cavalinho. O Faustiola que fez um belíssimo trabalho lá na Indonésia, mas claro que limitado, ia ser difícil sair grande campeão. Ainda assim, conseguiu um 6º lugar e subiu no ranking geral para 13º, o campeonato que se encerrou. Ainda mais, já entrando nos assuntos finais aqui do vídeo, achei válido trazer isso aqui, né? A gente conhece o Raman, aquele cara que tem a BMzinha azul, controle de... parece carro de controle remoto praticamente, que ele vira só 270 graus, só vira assim para os lados e aí as rodas lá esterça tudo, né? Uma forma diferente de fazer drift, abordada, muito criticada talvez, dessa BM aqui que vocês estão vendo, que inclusive tem a divulgação do campeonato espanhol, vamos tentar fazer live sim, mas a galera da organização do campeonato de Portugal, pelo jeito, eles meio que deram uma criticada, ou algum podcast, enfim, não o Raman mesmo, né? Mas eles fizeram uma crítica com relação a Drift Masters não estar permitindo a competição de pilotos da Rússia ou da Bielorrússia, que é o caso do Raman. A gente sabe por conta do que, né? Do todo o conflito que se tem lá na Europa com relação à Rússia, Ucrânia e tudo mais, e toda a movimentação que os outros países tiveram versus essa atitude da Rússia, podemos assim dizer, e foi boicotando em muitos casos, né? A gente sabe muito bem disso. Então aqui fica a questão, porque pelo jeito o Raman não está sendo possibilitado de estar competindo na Drift Masters, algo que pelo jeito seria possível sim para ele, visto as condições, visto o nível do projeto do cara e também, acredito, o nível competitivo que ele sim consegue entregar nas competições. Então aqui tem um pedacinho de podcast, vou soltar para vocês aqui, vocês darem uma olhada na opinião aí da galera de Portugal. Portuguese Drift Competition, promotor do Campeonato de Portugal. Drift Master that Raman doesn't have any fault of being Belarusian. He wants to compete. He doesn't want to be out of something just because of a government that he doesn't care.
He lives in Portugal. He doesn't live in those countries. He doesn't care about that. I hope you guys see this video and think about that. That's what you are doing, and a lot of federations are doing. It's an injustice for the athletes. Please be fair with people. É isso. Curto e grosso. Tá aí passado o recado e eu queria saber o que vocês acham sobre isso, né? Até realmente a gente sabe que o Raman vive em Portugal e tudo mais, então ele é quase mais português, né, do que de fato bielorrusso, né? Claro, a gente sabe que a nacionalidade nunca vai sair da gente, né? Muito por isso que a gente também torce tanto pro Brasil. Mas até que ponto será que de fato faz sentido isso? Claro que são questões muito controversas, muito complicado dar uma opinião sobre isso por conta da proporção que se toma, né, nesses casos, mas enfim, queria saber um pouquinho da opinião de vocês, talvez um pouco de polêmica aí, né, pra gente trocar uma ideia também e eu entender um pouquinho de como vocês pensam. Beleza, galerinha? Então, esse foi o vídeo de hoje, foi o que eu separei para vocês. Eu vou agradecer demais os membros aí do canal e também os subs. Vou ver se eu consigo fazer o recortezinho para colocar aqui para vocês, mas se eu não conseguir na edição, porque eu estou na correria aqui, peço perdão, mas agradeço todo mundo que fortalece aí de membro, de inscrito. Vocês fortalecem demais, galera que manda doação também. E óbvio, né, agradecer todo mundo que acompanha o canal, que deixa o seu like, que é inscrito e que fortalece da forma que consegue o crescimento do nosso conteúdo. Então esse foi o vídeo de hoje, esse foi mais um Drift News para vocês, espero que vocês tenham curtido, se gostou deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele padrão, segue a gente lá no Instagram também para não perder nada das atualizações mais diretas e recorrentes e aguardem que eu vou trazer o vídeo para vocês sobre como vai ser as coisas aí para a temporada 2025 do Omegalhas e do Raikkonen, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima, valeu e fui! Some of y'all don't listen.